do endividamento dos principais clubes de futebol no país, além das receitas, vou destrinchar cada uma das situações. Bora lá? Esse vídeo se baseia num relatório feito pela Ernst Young, uma das empresas mais sérias e respeitadas no Brasil e no exterior, mas eu acrescento uma série de informações importantes sobre cada um dos times. Bora falar sobre o sexto clube que mais deve no futebol brasileiro? Esse clube é o São Paulo, 667 milhões de reais de dívida. 586 milhões era a dívida de 2022, um acréscimo de 81 milhões de reais. É bem verdade que o São Paulo registrou a maior arrecadação de sua história em 2023. Foram 681 milhões de reais de arrecadação ao longo do ano. Essa receita bacana tem a ver com o título da Copa do Brasil, título inédito, além das ótimas bilheterias registradas em jogos no Morumbi. De qualquer forma, o São Paulo teve um prejuízo de 62 milhões e 200 mil reais. Mesmo arrecadando 681 milhões de reais, ele gastou 62 milhões a mais do que faturou. Importante, o presidente Júlio Casares justificou esse déficit, lembrando que não vendeu atletas. Ele deixou para vender, por exemplo, o Beraldo na virada do ano, Rodrigo Nestor, Pablo Maia também tiveram propostas e acabaram ficando. O objetivo do São Paulo era voltar a ser campeão. A relação do São Paulo entre dívida e receita é de 0,98. Está naquele estágio que ainda é aceitável. Isso porque o São Paulo fatura 681 milhões de reais e tem uma dívida de 667 milhões. O que chama a atenção é que a dívida tem aumentado ano após ano. Tem um do Carlos Ferreira, que é um assunto aqui, que acaba voltando, mas porque sempre brota na rede social, nas mídias, né? E tem aí a apresentação das seleções para a Copa América, né? Os convocados que vão ter amistosos antes da Copa América. O Carlos Ferreira, ele manda um chat aqui, obrigado, $5, 25 Muito reais, bom. né? No câmbio hoje, 25 pau, né? Tá bom. Ele fala aqui, mano, e essa história de que o técnico da Colômbia disse que o Rames quer jogar pelo São Paulo? Se caímos nessa conversa furada, né? É muita burrice, assunto morto. Dá pra acreditar mais Ele bem, não, né? ele não falou nada, né, seu Lourenço? Pelo que a gente tava vendo aqui, saiu isso aí em boato, página de Facebook e tal, mas não teve nenhuma aspa. E caso ele venha a falar, o Temer vai falar, obviamente, que ele quer jogar no São Paulo, porque não vai falar, não, ele tá insatisfeito aí, galera, não vai dar o recado na entrevista. Vai ser página virada quando ele for de fato negociado, que deve acontecer pós-Copa América. Ele já tem sondagens aí, já poderia Celta de Vigo. sair, né? O Celta de Vigo, até um jornalista entrou na nossa live do Pode Cravar para falar que o Celta de Vigo talvez é um time que não deve ser o destino dele por salário, porque o Rames teria que baixar muito e aí talvez a sondagem fique apenas na Pode sondagem. pintar na MLS, né? Pode, Muito se fala. é a cara dele, velho. Estados Unidos, Jogar Arábia. pouco. O Di Maria tá indo pra lá, né? Inclusive é um cara que foi sondado, né, pelo Mickey, São né? Paulo, mas tem uma situação, né, do Rosário com o Di Maria que é muito complicada também, que tem guerra de facções lá e aí não querem... Ameaçaram ele, a família. Ameaçaram ele, a família, jogaram Bizarro. coisa assim, bizarro. Mas só então, o Rames é um cara que deve sair em julho. Saindo ele, dá uma aliviada na folha. E aí o São Paulo quer contratar. E aí tem um nome aí que a gente tava comentando nas últimas horas, né? O Gabriel Sá, ele não Tal quis de falar Alexandre. agora aqui, mas no WhatsApp ele falou sobre esse negócio da MLS, falou, pô, Estados Unidos é a cara dele. Ele falou, vocês estão vendo, não é nem invenção minha, tá? Ele falou aqui. Aí ele falou assim, não, porque os Estados Unidos é a cara dele, por quê? Quando ele for lá na Disney, ele vai encontrar o Mickey e ele já é o Pateta, então já junta tudo. Ele falou isso, ele não quis falar aqui. Achei ofensivo. Fala mais. E só pra trazer então pra vocês aqui, ao vivo, né? Ao vivo. Arquibancada Tricolor 16h32. do Alexandro. Ele teve uma conversa, o intermediário dele teve uma conversa, melhor dizendo, né, com uma pessoa do São Paulo positiva essa semana. Conversaram, estão ali tentando aproximar dos valores, já tem uma negociação em curso, ainda não formal, né, aquele papo conversado ali com empresário, diretoria e tal, mas tá avançando aos pouquinhos. É difícil cravar qualquer coisa aqui, mas a família dele também, que é muito São Paulina, tá sendo mais entusiasta que o próprio São Paulino por si só. Estão fazendo aquele barulho em casa, assim, pra ele. Ele até, né, o pessoal de Catanduva ali, conversa com o irmão dele direto, e o irmão dele é São Paulinaço, tá empolgado com a possibilidade, fala com todo mundo, abre o jogo com todo mundo. Então é um cara que o São Paulo tá conversando e
acho que dá pra falar que tá otimista, né? Não é assim aquela coisa de tá pra fechar, mas tá caminhando Ele aos não animou pouquinhos. com as propostas que tinha lá da Europa, né? Não, então, do Porto não teve nada, foi boato, mas ele teve sondagens também de clubes menores. Arábia também, não é um mercado que ele quer ir por agora, porque ele sente que ele ainda tem lenha pra queimar aqui no futebol brasileiro de repente. E caso ele volte ao Brasil de fato, São Paulo é favorito. Aí o Sheik Legal. Jalim, então chupa, tá vendo? São Paulo é maior, São Paulo vai contratar o cara aí, chupa. Mas tem essa daí. O Alexandro é um cara que, assim, muita gente tem opiniões aí divergentes e tal, né? Tem uma ala da torcida que fala, pô, o cara se lesiona demais, tá velho, não é mais lateral, joga como zagueiro. E aí tem, que eu não culpo, né? É uma visão. E aí tem uma outra ala que fala assim, pô, mas o cara ficou 9 anos titular na Juventus, o cara não é um Zé Mané. O cara ainda tem nível pra chegar aqui e jogar. E aí fica esse dilema. Mas como lateral? Então, mas aí eu também acho que como lateral que vai na linha de fundo, não. Mas eu vejo que é o seguinte, ele é um cara que ele pode ficar na esquerda pra jogar quando tiver um cara na direita que seja mais de explosão, como é o Igor Vinícius, por exemplo. Não por ter jogado o próprio Igor, mas o Moreira também. Tá bom? Então na próxima segunda, 10:1, o sorteio, né? Pra ficar todo mundo aí de olho aberto e preocupado com o pessoal do pote 2 ali, né, André? Porque o pote 2 ali, a gente já falou, o Botafogo tá no pote 2, o Flamengo tá no pote 2, então talvez sejam os adversários ali que o pessoal mais quer fugir. Ou não, André, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Antes de falar da classificação do Colo-Colo com 6 pontos, né? Toda vez que um clube brasileiro começa escorregando a fase de grupos da Libertadores, caso, por exemplo, do Botafogo, que o William acabou de mencionar, e o Botafogo poderia ter se classificado em primeiro lugar. Poderia? Alguém fala assim, não, mas já houve o classificado com 10 pontos, 9 não sei se dá, com 10 vai dar. O Colo-Colo se classificou com 6 pontos. 6 pontos. Então, não vamos esquecer desse registro histórico. Isso. Né? Nas próximas edições, lembrar que o Colo-Colo se classificou com 6 pontos. É uma situação rara, Sim. Né? Mas é possível, na mesma fase em que houve um primeiro colocado que fez 16, o segundo com 6 passar a fase seguinte. Bom lembrar que em outros grupos, equipes que fizeram 6 pontos não passaram. E o mais inusitado ainda dessa classificação é que assim, empatou com o Cerro Porteño em número de pontos, em saldo de gols, vitórias, número de gols pró, gols tudo. Foram tirar a diferença justamente no número de gols marcados fora de casa. Exato. Uma loucura. Então, entre os times que estão em segundo, eu acho que o Flamengo é um problema. Por mais que essa fase de grupos não tenha mostrado algo nem próximo do que a gente imagina ser o melhor Flamengo com o Tite, com essa ideia de jogo, com esses jogadores. O Flamengo fez poucos bons jogos ao longo do ano até agora, não estou falando só da fase de grupos da Libertadores, mas em especial essa fase de grupos da Libertadores 2024 mostrou um Flamengo com muitos defeitos de jogo mesmo, né? Uma classificação em segundo lugar, atrás do Bolívar. O Bolívar liderou esse grupo com 13, a gente achava que o Flamengo ia fazer 18. Exatamente. Então é uma situação bem distante daquilo que se imaginava no momento em que os grupos foram formados. O Flamengo entra em segundo e não é aquela coisa assim, mas de uma hora para outra esse time pode se acertar e aí o problema vai ser de quem no sorteio tiver o Flamengo como adversário. Tem muito tempo para as coisas acontecerem ainda. Mais de 70 dias. E o normal é que o Flamengo, num determinado momento, atinja um nível de competição muito superior ao que a gente viu até agora. Isso é o normal. E eu não estou com isso dizendo que o Flamengo vai dar absolutos espetáculos estéticos, né? As pessoas vão lembrar de 2019 e não vão falar mais com saudosismo a respeito daquela temporada. Não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou falando de um nível de competição de acordo com o que o elenco pode fazer sob o comando dessa comissão técnica. Talvez seja na fase de mata-matas da Libertadores. Talvez seja algo que aconteça um pouco depois, durante o Campeonato Brasileiro. Não é possível que o Flamengo continue jogando como vem jogando, assim, num desempenho ok. Isso. Ou menos do que isso. Né? Não acho que isso vai durar muito tempo. O Botafogo é a mesma coisa. O recado para os outros times que jogam a Libertadores e que se classificaram para a próxima fase já foi dado na reviravolta que o Botafogo apresentou.
0 ponto nas 2 primeiras rodadas. A comissão técnica atual chegou e mudou muito o jeito do Botafogo jogar. E começou a fazer o Botafogo jogar de uma forma que utiliza os jogadores, né, que o Botafogo tem no seu elenco da melhor maneira. E eu até achava que o Botafogo, chegando na última rodada com chance de ser primeiro colocado, seria de fato o líder do grupo. Mas do ponto de vista prático, pensando também que as coisas vão demorar muito, nós estamos falando de mais de 2 meses para essa competição voltar a estar em ação, eu espero que o Botafogo melhore também, eu acho que é o normal. Então, essas 2 equipes vão criar um problema para o sorteio, porque são times que provavelmente deveriam estar do outro lado para enfrentar os segundos colocados. E alguém vai se arrepender de ter ganhado o grupo, eu creio, no caso de ser adversário do Flamengo e do Botafogo. Outro que pode complicar também ser pote 2 é o Grêmio, né? A gente está falando aqui, o Grêmio ele pode ficar em segundo lugar no grupo, e é engraçado porque aí são 3 times com características completamente diferentes, né? Você vê um Flamengo que está numa atuação ok, esse é o momento, né? Vamos ver daqui a 70 dias. Um Botafogo que avançou mais do que o esperado pelo pouco tempo de trabalho do treinador, né? Um time que já está entregando um pouquinho mais do que a gente imaginava, e um Grêmio que talvez o tempo faça bem. Um Grêmio que acabou de voltar de uma parada forçada, que não queria. Voltou muito bem. Voltou muito bem, mas tem uma questão física, tem a questão mental dos jogadores também. Daqui a 70 dias, pode estar num nível melhor também. Então são 3 clubes com momentos distintos por situações diferentes. Um é troca de treinador, outro por causa de uma tragédia, o outro porque o trabalho ainda não engatou como gostaríamos, né? Como a gente gostaria de ver. E que, de acordo com sua característica, cada um com a sua característica, são os que mais podem causar problema para quem ficou em primeiro lugar. É o que o André falou. A pessoa olha, se arrependimento matasse, preferia ficar em segundo. Não, então, mas aí, boa noite, William, boa noite, companheiros, mas é bom lembrar que no outro pote você tem River Plate, Atlético, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, então... Pode dar um River Plate, a melhor campanha, o River Plate pega o Flamengo, tchau pro River Plate. É claro que é melhor ficar em primeiro, porque a chance de você pegar um time mais forte, ela é bem menor. E você decide em casa, que a gente conseguiu citar 2 do pote 2 com uma força. Ainda acho que o Grêmio vai ficar em primeiro, o Grêmio pode ficar em primeiro com uma vitória e um empate. Ele não precisa ganhar os 2 jogos, então ele pode empatar com o Atipato e vencendo o último jogo por 2-0, se não me engano, já é o suficiente para que ele supere o The Strongest, que teve 10 pontos, é o líder da chave com 10 pontos, então não é uma campanha tão insuperável assim. Então acho ainda que o Grêmio vai ficar do lado mais forte, enfim, no pote mais forte. O que me chama atenção, assim, olhando para o começo da Libertadores e olhando para as oitavas de final, é o fato de que a gente não conseguiu mudar muito os critérios que a gente tinha em relação a favoritos, maiores ou menores forças. Quer dizer, não teve ninguém que chegou atropelando, ninguém que tenha tido um desempenho que a gente fala, caramba, o que esses caras estão jogando vai ser difícil segurar. Talvez o Atlético tenha sido esse time num determinado momento, antes da penúltima rodada, mas o Atlético já era visto como uma das maiores forças dessa Libertadores. O futebol do Flamengo não justifica que se olhe para o Flamengo como essa força toda, mas ele é essa força, ele é essa potência. Pelo que o André falou, é muito provável, e assim, e tudo bem, vamos considerar que a gente fala isso todo ano do Flamengo, né? E falamos o ano passado também, aí chegou o confronto contra o Olímpia e o Flamengo caiu. Mas é normal que você espere muito mais do Flamengo por esse elenco absurdo e tão forte que tem. O Palmeiras também não está jogando futebol, a gente viu e vai falar do jogo de hoje, mas é normal que se respeite o Palmeiras pelo mental, né, pela força mental, pela competitividade, pelo que a gente sabe que esse time joga na hora que o jogo é decisivo, é mata-mata. Então, o que eu quero dizer é, muitas vezes, uma fase de grupos de uma competição como a Libertadores ou como a Champions League, elas te apresentam algumas novidades ali, que você fala, opa, olha lá, esse time aqui ninguém estava dando muito por ele, mas é um time que... Eu não acho que isso tenha acontecido muito. Vamos ter o River de melhor campanha, mas o River já era colocado também junto com esses que eu citei, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Botafogo, estou de acordo com você, conseguiu melhorar, é um time forte e óbvio que é um time temido por estar no segundo pote. Sim.
E no pote 1, acho que o São Paulo, né? Que a gente falava aqui que... Sim, mas o São Paulo... também trocou de treinador e subiu. E a gente já falava do São Paulo no começo da temporada. É claro que os primeiros jogos, né, e antes da troca de técnico, foram jogos decepcionantes. Mas ninguém olhava para o São Paulo como uma carta fora do baralho, até porque estávamos falando do campeão da Copa do Brasil, de um time forte em mata-mata, com tradição na competição. Então, eu não acho que mudou muito. O elenco melhorou também? O elenco melhorou. Eu não acho que tenha mudado muito a graduação ali de ninguém, sabe? Em relação a nível de favoritismo. E entra um pouco aí no que a gente estava falando ontem, né? Que no fim foram muitos jogos, tá? Muita coisa aconteceu do ponto de vista de números de partidas e tal, mas não foram jogos suficientes para que a gente pudesse ter tirado grandes conclusões. A expectativa continua grande, a temporada no Brasil e na América do Sul vai começar para valer a partir de agora, a partir da semana que vem, deste final de semana, né, o bicho já começa a pegar. E especificamente falando de Libertadores, são 2 meses e meio. Quer dizer, qualquer previsão que a gente queira fazer... hoje. Assim, 2 meses e meio é uma enormidade, sobretudo no futebol sul-americano, as coisas mudam, a gente vai ter mercado, né? A gente vai ter saída, vai ter chegada de jogadores, então eu acho que a gente vai estar pronto para falar dessas oitavas de final ali na semana, né? Umas 2 semanas antes a gente já pode fazer mais prognósticos. Como as coisas são, né? O Fabrício Bruno ia deixar o Flamengo, já não vai deixar, já vai ficar. O Palmeiras até lá tem o retorno do Dudu, vai ter a chegada do Felipe Anderson, acho que o Atlético não vai perder ninguém, acho que Palmeiras o Palmeiras está perdendo o Endrick, né? O Fluminense vai ter a chegada do Thiago Silva, talvez o Galo, o Bernard. Vai ter a recuperação de alguns jogadores também, é o que eu falei, o Galo não deve perder ninguém, o Flamengo não deve perder ninguém, o Palmeiras não deve perder ninguém, está perdendo o Endrick, mas aí tem a Copa América e a gente vai ver como serão esses atletas na Copa América. Tomara que não, mas se alguém se lesionar já é um prejuízo para o retorno, então tem muito... Além da parada, tem muita coisa acontecendo no meio dessa parada da Libertadores que pode trazer prejuízos ou pode trazer algum tipo de lucro para essas equipes.